Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma aula do curso de férias. Dedicamos 3 aulas à introdução, com o estudo da apostila e análise das introduções de vocês. E hoje a gente vai dar início à competência 3 e o estudo do desenvolvimento da redação, tá? Aí, assim, a gente está vendo esse conteúdo por competência, que é a 3, mas quem está no grupo que está se preparando para concurso é a mesma coisa, por conta que no concurso, essa competência vai avaliar os elementos da estrutura, entendeu? Vai avaliar se vocês colocaram repertório, se vocês colocaram o tema, se vocês colocaram as duas teses, que é as causas ou consequências do problema, vai avaliar se vocês fizeram o projeto de texto estratégico, entendeu? Então, é nessa competência que a gente vai estudar o desenvolvimento. Sobre competência. Então, o que vai estudar a competência 3? Trata-se de uma competência que avalia a forma como o participante seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido em seu texto. Trata-se da inteligibilidade do texto, ou seja, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Então, eu sempre costumo dar como exemplo, quando eu estou ensinando essa competência, eu sempre costumo dar como exemplo, por exemplo, quando você vai fazer uma casa, né? Você não pode simplesmente dizer, chamar um pedreiro e dizer, faz aqui minha casa. Não tem como. Você tem que, antes de chamar o pedreiro, você tem que sentar, né? Fazer uma planta. Se não for você que faça, mesmo que seja um engenheiro, mas ele tem que traçar, selecionar, né? Você tem que selecionar um modelo que você quer, planejar, tem tantos quartos, é tal tamanho, é tantos metros de comprimento, tantos de largura. Você não pode só fazer a casa da doida, né? Você tem que selecionar, relacionar, planejar tudo. Então, é que nem o planejamento da redação, gente. Antes de sentar para fazer, você tem que primeiro traçar o seu projeto de texto. O corretor, na hora de ler, ele percebe direitinho quais são, assim, os alunos que têm essa capacidade de realizar o projeto de texto, porque a redação fica amarrada, fica a argumentação lógica. Teve a tese, lá no desenvolvimento a tese está ligada com a da introdução, então fica bem, o texto fica bem, como é que eu posso dizer, bem amarrado, bem relacionado uma parte na outra, entendeu? Então, essa competência, ela vai avaliar a capacidade que o aluno tem de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, de um tema, entendeu? Ponto de vista é o tema. Você tem que formular seu argumento em defesa daquele determinado tema. Conceitos importantes. Aí aqui a gente vai ver o que é cada elemento da competência. Selecionar exemplos, entendeu? Fatos e provas, a fim de assegurar a validade de sua opinião. Você está ali convencendo o corretor que o seu argumento é o ideal para o tema. Organizar, determinando a ordem de apresentação. Por exemplo, você organizou as duas teses, então elas têm que vir no desenvolvimento. Tese 1 é D1, tese 2 é D2. Então, você não pode fazer essa troca, tem que estar organizado. Relacionar as ideias de forma progressiva. Interpretar. A questão, gente, você não pode deixar lacuna, né? Por exemplo, se você diz, o bullying ocasiona sérios problemas. Aí faltou, né? O corretor vai querer saber quais problemas. Então, aí você deixou a desejar aí na capacidade de interpretar, de relacionar, de organizar. Cite pelo menos um. A exemplo de ansiedade, a exemplo de depressão, a exemplo de traumas psicológicos, né? Então, você não pode deixar lacuna para o corretor.
Projeto de texto. Então, é nessa competência que vai ser avaliado o projeto de texto. Tá bom? Eu esqueci de mandar junto da apostila. Tem uma folha própria só para o projeto de texto, gente, que é aquela organização prévia à escrita. Vocês vão organizar antes de fazer a redação. Planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente, quer dizer, claramente, o corretor percebe claramente uma redação com projeto de texto. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Amanhã eu vou estar mandando a folha do projeto de texto. Então, vamos ver aqui um exemplo de projeto de texto. Então, primeiro, você está na introdução. Então, primeiro tem que colocar um repertório para fazer aquela contextualização, tá bom? Depois, vocês vão colocar o tema, fazendo a problematização, e depois os dois argumentos, que são as duas teses, tá bom? Chegou no desenvolvimento 1, coloca o argumento 1, que é a tese 1. E o repertório. Lembrando que o repertório do desenvolvimento tem que combinar com a tese, tá? E o da introdução tem que combinar com o tema. Chegou no desenvolvimento 2, vocês vão colocar o argumento 2, que é a tese 2, tá? E o repertório combinando com a tese. Por exemplo, se a sua tese 2 foi omissão do governo, aí você coloca lá qualquer repertório, instituições zumbis do Bauman, repertório do Gilberto de Mestem, Cidadãos de Papel, entendeu? Qualquer repertório que combine com a omissão do governo. Chegou na conclusão, que a gente ainda vai estudar, não é o foco da aula de hoje, aí vocês têm que fazer uma proposta de redação que tem agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Não se preocupe que não é difícil, das 5 competências é a mais simples, é essa. Vão só fazer a contagem. Tendo esses 5 elementos, você gabarita. E tem vários concursos que exigem da mesma forma. Só nos 3. 3 repertórios. Não é obrigatório, não, Tiago, mas é bom ter. Não tem uma redação nota 1000 que não tenha 3 repertórios. As redações nota 1000, ela tem o repertório da introdução, tem o repertório do desenvolvimento 1 e tem o repertório do desenvolvimento 2. Para as pessoas do grupo que vão fazer o concurso do CNU, a conclusão vai ser um pouquinho diferente da do Enem. Daí eu vou adaptar o material para enviar. Então, na conclusão CNU, não vai ser obrigado, ainda é mais fácil, não vai ser obrigado, a conclusão não vai ser igual a do Enem, não. Quando chegar a hora, aí quando a gente já estiver na conclusão, aí eu vou mandar o material adaptado com a forma da conclusão do CNU. Pronto. Vamos passar. Pode passar. Gente, agora a gente vai ver como elaborar a tese. Pode passar. A tese, gente, independente de ser Enem ou concurso, que é tese. A tese é a parte mais importante da redação. É tanto que apenas na competência 3 que começa o estudo da tese. E eu venho falando de tese desde a nossa segunda aula, que eu já venho falando de tese. Né? Então, acho que nem vai mais ser novidade para vocês, o tanto que a gente já falou em tese aqui. A redação, ela vai girar em torno da tese. É a cabeça da redação, a parte mais importante. A tese é o seu ponto de vista. Você terá de defender o seu ponto de vista em toda a redação. Só que, gente, não é defender o ponto de vista assim, eu acho, tá? Não é em primeira pessoa, é em terceira. Cadê? Por quê? Porque o tema da redação vai retratar o quê? Problemas sociais. Qualquer problema envolvendo eixos, economia, meio ambiente, tecnologia, saúde. E aí vocês vão ter que ter um ponto de vista em torno desses eixos. A tese é a causa do problema. Para isso, você precisa apontar 2, tá bom? Às vezes eu recebo redação com 3 teses.
Às vezes eu recebo com uma tese, às vezes eu recebo com nenhuma tese, tá? Tem que vir duas, tem que ficar claro duas teses que vão ser defendidas ao longo da redação. Na introdução, vocês só vão apresentar. O problema ocorre devido, devido à negligência do governo, como também a falta de informação. Pronto. Chegou no desenvolvimento, é que vocês vão apontar causas e consequências desses problemas apontados lá na introdução. Cadê? Uma tese pode ser uma causa que será desenvolvida no D1. D1 significa desenvolvimento 1, tá? E a outra no D2, que significa desenvolvimento 2. Aí vocês não podem trocar. Cuidado. Se na introdução a sua tese 1 foi negligência do governo, quando chegar lá no desenvolvimento 1, a tese, lá, a parte que você vai argumentar no desenvolvimento é a negligência do governo. Se a sua tese 2, lá na introdução, foi omissão da família, lá no desenvolvimento 2, você vai falar de omissão da família. Então, tem que estar na ordem. Vocês não podem trocar, porque compromete toda a estrutura do projeto de texto. E aí a nota despenca, se fizer isso. Às vezes o aluno manda assim, né? Aí às vezes ele diz, não, eu pensei que o que importa era apresentar as teses, não importa a ordem. A ordem importa muito. A tese ela tem que vir na ordem que foi apresentada. Pode passar. Aí agora nós vamos ver como é que nós vamos criar, gente, essas teses. Como criar as teses. A maioria das pessoas ficam presas nessa parte. Eu, no entanto, peço para que tenha calma, essa parte não é tão difícil. Existe um modo bem tranquilo para você começar a produzir a sua tese. Veja, por exemplo, gente, uma pessoa chega, eu fui assaltada, fulano levou um acidente, vocês não vão perguntar como, aonde foi, como aconteceu, a gente não faz todo aquele interrogatório para a pessoa, aí ela vai começar a responder, foi em tal estrada, perto de tal BR, foi assim, 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 né? Então, a gente faz a pergunta e obtém aquelas respostas. Então, do mesmo jeito é na redação. Por exemplo, se eu tenho a fome no Brasil, quais vão ser essas teses? Eu vou perguntar por que a fome acontece? De quem é a culpa? Então, só que eu não vou fazer a pergunta na redação, gente. Eu pergunto para mim mesma. Aí as respostas que eu vou ter várias respostas. Só que dessas respostas eu vou ter que extrair apenas duas para colocar nas teses. Por exemplo, vamos dizer aí, vamos ver se vocês vamos formular a fome no Brasil, por exemplo. Que teses vocês colocariam? De quem é a culpa? Por que a fome acontece? Alguém quer opinar? Por que acontece? Desemprego, muito bem. Gente, se eu não tenho emprego, como é que eu vou ter dinheiro para comprar o que comer? Muito bem, desigualdade social e desperdício. Olha, teses maravilhosas. Certo, gente, desigualdade social. Enquanto tem muita gente que esbanja, que ganha milhões por mês, né? Um salário bom, tem outras pessoas que mal sobrevivem por mês, não chega a ganhar nem um salário mínimo. E aí, sem emprego, sem renda, como é que vai ter dinheiro para comprar o alimento? E o desperdício, muito bem. É tanto que você chega quando eu fui fazer o treinamento de corretor, eu sofri para comer toda a comida do prato. Estava lá bem grande, que pagava R$ 5 se deixasse comida no prato. E aí eu não gostei muito da comida, mas fiquei engolindo, né, sem gostar, porque tinha que comer. Porque, aquela comida ali que você deixa no prato, quando junta, ali daria para alimentar não sei quantas famílias que não têm o que comer em casa. Né? Então, isso é desperdício. A Mel também apresentou muito bem aí o desperdício. Pronto, gente, então as teses é isso. Você, para extrair as teses, vocês vão fazer perguntas ao tema. E aí, essas respostas são as teses. Como isso acontece? Observe na prática. Agora, vamos ver outro tema aqui na prática.
vamos fazer o teste com alguns temas. Imaginemos agora o tema. Um tema aqui, gente, na área da educação, a evasão escolar, em questão no Brasil. O que é evasão escolar? É a desistência, a saída dos alunos da escola, viu? Vamos criar... Teve um concurso, está com pouco tempo, eu não lembro a banca, não. Eu não monitorei, não, foi de fora, que cobrou esse tema. O tema foi a evasão escolar. Só não faço lembrar. Por que a evasão escolar acontece no Brasil? Então, você está fazendo a redação, né? O tema é evasão escolar. Aí você vai perguntar, por que é que o aluno desiste da escola? Aí aqui ele já deu a resposta. Falta de transporte público, né? Às vezes o aluno mora longe da escola e não vai a pé, então ele desiste. Então, isso aqui poderia ser uma tese, devido à falta de transporte escolar. Outra resposta, gente, desinteresse, greves e falta de condições financeiras para continuar, certo, pode ser também, viu? Tem vários motivos, então, esses motivos são as teses, só que vocês só vão extrair dois motivos. Desinteresse por parte do aluno em relação às aulas. Então, o aluno pensa, aquela aula é chata, aquele professor é chato, eu vou desistir, não vou mais não. Né? E aí, desistiu. Então, tem várias respostas. Então, é só aqui para vocês entenderem que as teses são as respostas, são as causas ou consequências do problema. Pronto, pode ir passando. Então, você pensou na tese, agora, o que vai fazer? Já que você pensou em duas causas para o problema, é preciso colocá-las na sua introdução, de modo a mostrar ao leitor, gente, o leitor é o corretor, o que o seu texto vai abordar. Feita essa breve apresentação, você terá de desenvolver a tese 1 no D1. D1 é desenvolvimento 1. Desenvolver a tese 2 no D2, que é o desenvolvimento 2. Vamos ver na prática agora. Vamos mais uma vez, no entanto, com outro tema. Agora, a exploração sexual infantil. O tema é esse. Então, pergunte. Por que a exploração sexual infantil acontece no Brasil? Então, uma possibilidade de resposta. Por conta das desigualdades sociais, poderia ser a tese 1. Outra possibilidade de resposta, por causa da ineficácia legislativa, né, que é a negligência do governo, falta políticas públicas, falta criação de leis mais rígidas. Então, você iria culpar o governo. Aí, agora, nós vamos juntar tudo e ver os meios para ajudar na formulação das teses. Então, pode passar. Meios para ajudar na formulação das teses. Gente, tem vários, só que, tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perguntinhas, mas não significa que é 9 teses. Aqui é para vocês escolherem. Vocês vão ler e ver qual é a respostinha mais fácil que vocês acham para encontrar as teses. Então, vocês podem perguntar por que acontece. Então, o motivo, uma tese. Como acontece? O motivo, outra tese. Só que duas, né? Vocês vão ver a parte que acham mais fácil. O que deixa isso acontecer? Quem permite que isso aconteça? Logo dizendo que o governo é uma respostinha. Todo governo que entrar, você pode culpar, gente. Independente de o que fazer se não lembrar. Se não lembrar, tem que apelar para os coringa, que eu já mandei lá no repertório. Gente, mas vocês têm muito tempo para lembrar. Pelo amor de Deus, os repertórios vocês têm que fazer o estudo diário. É importante que você saiba de um repertório, eu já enviei, de um repertório na área da saúde. É que nem dinheiro, por exemplo, você não pode sair, eu vou viajar, e se eu sair sem nenhum real no bolso? Eita, não pode não, tem que ir prevenido. Vocês têm que ir prevenido, eu já mandei.
Ó, tem que ir prevenido com um repertório na área da saúde, não pode esquecer. Tem que ir prevenido com um repertório na área da educação, na área da economia, na área da... que mais? Problemas sociais, na área do trabalho. Vocês tentem aprender os menores, entendeu? Mas, ó, a negligência do governo é uma tese que não falha. Então, ela dá certo em todo tipo de texto dissertativo argumentativo. Gente, vamos imaginar o tamanho do Brasil. Pode entrar qualquer presidente, por mais que ele crie políticas públicas, nunca vai conseguir resolver todos os problemas. Por mais que ele crie um auxílio emergencial, todos os programas sociais, mas nunca vai abranger toda a coletividade. Então, vocês vão fazer essa crítica para dizer que as políticas públicas criadas são ineficazes, entendeu? Vocês vão dizer que a legislação é falha e aí tem uma folha só de repertório com a negligência do governo. Então, vocês podem tirar um. Instituições zumbis, o do Thomas Hobbes. Então, está faltando tirar um tempinho para estudar os repertórios, gente. Aprenda uma citação bem curta de cada eixo. Ó, o Platão na área da saúde. O importante não é viver, mas viver bem. Muito curto. Pierre Leve, né? Toda nova tecnologia cria seus excluídos. São citações bem curtas, que é fácil de aprender. Ó, agora nós vamos ver na prática a criação das teses. Ó. Outro tema aqui: contrabando de drogas ilícitas no Brasil. Então, aqui foi o tema que eu coloquei. Então, gente, nesse trechinho aqui tá só... Sim, muito bem, gente. A sugestão do Yuri ajuda sim. Ó, se você... que vocês não fazem que nem eu, aqui no quarto, o aparelho não, a porta, né? Cheia de coisa. Rotina, oração, tudo enquanto eu coloco nessa porta. Porque ajuda. Ó, eu tive um aluno ano passado que estava com muita dificuldade de aprender os conectivos. É porque eu formatei o celular e perdi o vídeo. Ele colocou enfeitado, com papel colorido, os conectivos de cada grupo. Se eu disser que ele tirou 200 na competência 4, a dos conectivos. Ele, professor, o quarto era o local que eu mais ficava. Deitava assistindo, toda hora que eu deitava, eu olhava para esses quadros de conectivo. Usou na redação, bem usado, não errou, não teve nenhuma inadequação. Vocês tentem colocar, vão na livraria, comprem aqueles cartõezinhos coloridos, colocam um repertório, fulano afirma isso e aquilo, aí coloca na porta, coloca na parede, que eu quero ver se no dia da prova vocês não lembram. Gente, o repertório é uma das partes que mais enfeita a redação. Ou é como se você for defender um processo, se você for com audiência e não levar um advogado. Será que você vai convencer o juiz só com seu argumento? O advogado não é quem está ali lhe defendendo, né? Validando sua fala. Então, do mesmo jeito, é o repertório. Ó, um repertório encanta o corretor. Você afirma um argumento e prova com um repertório. Você diz que se automedicar faz mal. Aí coloca uma pesquisa mostrando as consequências dessa automedicação. Né? Então, você diz que hoje a população está, que nem o tema 1, né? Endividamento da população. Você diz que a população está endividada. Aí você cita o filme Até que a Sorte nos Separe e fala da falta de planejamento do Tino e da Jane. Então, você vai, com o repertório, você vai encantar o corretor, porque o repertório valida o seu argumento, entendeu? Então, tem que aprender. Mas a gente tem muito tempo para isso. Ó, então, vamos ver a forma como foram apresentadas as teses para o tema contrabando de drogas ilícitas no Brasil. Ó, você sempre, para apresentar as teses, tem que usar um conectivo. É a nossa próxima aula é com os conectivos. Pode ser o desse modo, pode ser o nesse sentido, sob essa lógica. Desse modo, é essencial analisar. Gente, vamos perguntar. Por que é que ocorre o contrabando de drogas? De quem é a culpa? Quais são as causas? A gente pode fazer 10 perguntas. Então, 2 respostas nós vamos obter. Então, essas 2 respostas vão ser as teses. Então, ó, é essencial analisar não somente, que é 2, né?
A falta de fiscalização. Então, gente, a falta de fiscalização. Tem contrabando de droga aí, né, livre circulação e não a fiscalização. É uma ótima tese para o tema. Mas também é um conectivo de adição, que você vai colocar a tese 2, a inoperância governamental. Gente, então o governo tem culpa em tudo. Estão percebendo aí como é eficaz citar a negligência do governo? Já pode ser uma tese que vocês vão levar certa para o dia da prova. E a inoperância governamental, a ineficácia governamental, a omissão do governo, a negligência do governo, a falha legislativa, são sinônimos para a mesma tese, como fatores contribuintes da problemática. Então, aí a gente tem duas respostas para a culpa aí do contrabando de drogas. Tese 1, falta de fiscalização. Tese 2, inoperância governamental. Agora, outro tema, crise hídrica no Brasil. Gente, crise hídrica é a falta de água. Então, gente, por que é que falta água? Quais são as causas da falta d'água? Boa pergunta, Otílio. Se a tese não tiver sentido, o corretor vai tirar ponto. Teve umas teses aí na prova que eu recebi correção avulsa. Professor, corrija aqui minha redação de aluno que não era meu. Teve umas teses aí na redação do turismo que não vai convencer o corretor, não. Teve umas teses totalmente sem sentido. Então, a tese ela tem que ter sentido. Entendeu? Contrabando de droga ilícita, se você for culpar a família, dá certo. Você dizer que faltou diálogo, que a família não dialogou e por isso o aluno não recebeu, o jovem não recebeu aquela educação que mostrasse que é errado, né, que não é uma atitude correta, poderia culpar. Influência midiática também dá certo. Então, você tem que citar teses que combine. É igual quando você vai numa festa. Por exemplo, vocês pegam um short estampado, aí vocês tentam usar uma blusinha só de uma cor, porque se você usar duas estampas, aí às vezes até a pessoa diz, tu tá assassinando a moda, né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora, por exemplo, muitas mulheres combinam a maquiagem, a roupa. Então, do mesmo jeito é na redação, gente. A tese, ela tem que estar ali combinando. Sim, outra coisa que eu tenho que dizer. Vocês não podem escolher duas teses parecidas, porque vai ficar tipo um falso desenvolvimento. Isso aí vai afetar também muito a nota. Por exemplo, se o Tiago diz que a tese 1 nessa redação das drogas foi, deixa eu ver, a inoperância governamental. E aí, na 2, ele diz que foi falta de leis, falta de políticas públicas. Tá quase irmã da negligência governamental, porque se ele culpa o governo, ele vai justamente falar da falta de política pública, né, da falta de leis ineficazes. Então, não pode escolher duas teses muito parecidas, gente. Cuidado, tá? Falta de informação e falta de debate. Muito cuidado para não colocar essas duas, é muito parecida. Por exemplo, se você diz falta de informação, aí você vai culpar a mídia, dizer que a mídia não está propagando debate em torno do tema, entendeu? Então, você não pode dizer as duas, porque está muito parecida. Aí vai ficar a argumentação dos dois desenvolvimentos bem parecida. Então, tem que ter esse cuidado. Essa competência tira ponto se fizer isso, tá? Independente se é concurso ou se é Enem, tira ponto, se o corretor for justo, tá? Crise hídrica no Brasil, gente. Então, de quem é a culpa? Porque falta água. Devido à falta de quê? Devido à negligência de quem? Do governo, né? Então, vamos apresentar outras teses com esse outro tema. Desse modo, poderia ser nesse sentido também. É essencial analisar não somente, gente, desperdício de água pela população. Então, por que acontece a crise hídrica? Devido ao desperdício de água pela população. Tem gente que liga mangueira, deixa o dia todo dentro de uma planta, né? Desperdício, deixa a torneira de água, não fecha direito, deixa pingando, deixa o chuveiro também pingando água. Então, isso aí desperdício, aí vai impactar negativamente que outras famílias tenham água em abundância. Então, foi uma tese muito bem escolhida. Será que o corretor vai duvidar dessa tese? Né? Então, se eu estou lendo essa redação, será que eu vou dizer, não, essa tese aqui, ela não faz parte, isso não tem como, porque foi uma tese pertinente, foi uma tese que
é a cara do tema. Realmente, uma das causas é o desperdício de água pela população. Mas também, que é o conectivo de adição, para colocar dois. Mas também a diminuição dos índices de chuva. Né? Então, aqui já impacta no clima. Então, a seca, a diminuição das chuvas. A gente vê quando chove, não tem muita água. Então, a diminuição das chuvas também impacta para a falta de água. Então, aqui foram duas teses bem escolhidas. Gente. Então, é assim que vocês também vão ter que fazer. Pensar em duas teses bem pertinentes ao tema. Pronto, pode passar. Gente, estão entendendo aí como criar as teses? Qualquer dúvida, pode perguntar, que eu explico de novo. Ó, ótimo. Ó, gente, agora nós vamos estudar como fazer o desenvolvimento. Ó, a gente já viu a introdução, dedicamos 3 aulas à introdução. Na introdução, o primeiro elemento que tem que ter é o repertório, tá? Depois é o tema problematizado, depois as duas teses, e o arremate é opcional, mas ainda fica melhor ainda a introdução sem arremate. Ou com arremate, ainda fica melhor. Então, gente, hoje nós vamos estudar o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ter que ter. Alguém sabe, já estudou? Alguém sabe quantos períodos tem que ter um desenvolvimento? Ou não? De 1 a 4. Tem que ter 4 períodos. Gente, lembrando, muitos alunos confundem período e parágrafo, é diferente. Parágrafo é quando você faz o recuo, né? Período não, período é seguido. O que vai marcar um período, a passagem de um período para outro é o ponto seguido. Tá? Então, ao invés de vírgula, claro que pode usar vírgula, mas ao invés de vírgula, na passagem de um período para outro, vocês vão usar o ponto seguido. Vai facilitar muito para o corretor identificar que de um ponto seguido para outro é outro elemento da estrutura. Tá? Então, ó, o primeiro elemento da nossa estrutura, gravem aí. Tanto no Enem como no concurso, tem que ter o primeiro é esse, tópico frasal. Gravem aí, gente, é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a apresentação da tese que você irá abordar naquele desenvolvimento. Logo, o seu primeiro período precisa deixar isso claro. Então, o corretor está ali, ó, contando os dedinhos e vendo se você colocou a estrutura. Essa competência vai avaliar se teve tese, se teve repertório, se teve embasamento, se teve marca de autoria. Pronto. Então, se a Mel disse que na redação dela, a tese 1 dela foi a negligência do governo, então agora ela vai apresentar de novo essa tese. Só que ela não vai falar nada a mais, só apresentar. Por exemplo, ela vai dizer: diante desse cenário, é válido mencionar que a negligência do governo agrava o problema. Ponto. Não, agora é o segundo passo. Não é o terceiro ainda. Pode descer mais. Segundo agora. Aí já está no terceiro. O tópico é o repertório agora. Pronto. Não, aí, no segundo. Pronto. Ó, gente, é na ordem. Ó. A gente não falou primeiro do tópico frasal, o primeiro, agora é o segundo. Agora é o repertório. Então, logo após você colocar o tópico frasal, que é só a apresentação de sua tese, agora você vai colocar um repertório. E esse repertório precisa combinar com a tese, é combinando. Senão, até nisso, vocês vão perder ponto. Ó, após o tópico frasal, você precisa apresentar o seu repertório. Isto é, uma fonte segura que reforce a sua tese. Pode ser uma citação, dados e etc. Pode ser uma citação, pode ser um período histórico, pode ser um dado estatístico, tá? Qualquer, pode ser nome de uma música, de um filme, de uma série.
Se tiver uma comédia que aborde a negligência do Estado, pode sim, viu? Se tiver, pode. Tem que combinar, pode sim. Pronto, gente. Ó, primeiro é o tópico frasal, segundo é o repertório. Então, é 3 repertórios que tem que ter. Vocês têm que ter bagagem de repertório. Não se preocupe, não, que os materiais que tem por vir, prato pronto, viu? Já tem tese e repertório feito, porque eu já sei a dificuldade, eu já terminei a apostila, já vem o argumento com o repertório. Vocês não vão ter trabalho de estar. Qual é o repertório que combina com isso aqui? Não precisa. Eu já vou entregar tudo no jeito. Viu? Facilitando o trabalho de vocês. Pode passar. Agora é o terceiro passo, Tiago. Terceiro. Terceiro passo. Ó, oh, gente, agora é a parte que o aluno acha mais difícil, a explicação. Oh, no material de corretores, eles chamam de embasamento, mas tem vários nomes. Para vocês se vocês seguirem perfis de Instagram de redação, vocês vão ver vários nomes. Tem embasamento, tem explicação, fundamentação, mas tudo isso faz parte, tá? É a mesma coisa. Então, agora é a explicação. Esse é o momento que você apresenta o seu ponto de vista e deixa claro o porquê da sua tese ser um problema, usando o repertório como base para isso. Essa parte é a que os alunos mais odeiam, é essa daqui. Porque chegou nessa parte, aí não tem para onde correr, gente. O aluno tem que desenvolver. Por exemplo, é por isso que tem que escolher teses fáceis de falar. Se você escolheu negligência do governo, aí você vai dizer, visto que o governo não disponibiliza políticas públicas, a fome, por exemplo. A exemplo da doação de cestas básicas para a população mais carente. Então, você tem que deixar claro aqui o porquê que sua tese realmente é importante para o tema. Agora, o quarto passo. Fácil demais, gente, o quarto passo. O quarto passo, pode passar um pouco. O quarto passo é chamado de fechamento. No Enem é chamado de fechamento. Mas é a mesma coisa, marca de autoria. Tá bom? É a mesma coisa. Relembrando, primeiro, tópico frasal, depois, repertório, depois, embasamento e depois, marca de autoria. 4 elementos fundamentais. Agora, nós vamos ver um desenvolvimento pronto. Aqui tem os 4 elementos. Gente, aqui foi de uma redação nota 1000 do Enem 2017, do Matheus Ross. Ó, vamos ver aqui, ó. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Então, aqui é o tópico frasal. Foi bem grande, não precisa vocês fazerem um tópico frasal desse tamanho aqui, não. Lembrando que o tema aqui, eu não lembro direito o tema do Enem 2017, eu só sei que foi sobre o preconceito com os surdos, com o deficiente auditivo. Eu não lembro na íntegra o tema, entendeu? Mas era sobre o preconceito com as pessoas surdas, os deficientes auditivos. Então, ele reafirmou aqui que a sociedade tem preconceito com essas pessoas, gente. Então, aqui é o tópico frasal, do em primeiro plano até social. Aí, ó, agora é o repertório. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Levi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveriam, na realidade, são coletivos e estatais. Então, aqui foi o repertório, ó, combinou com o tópico frasal de preconceito, né? Agora é o embasamento. O conseguinte, que é de consequência,
A formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, gente, que aqui é a culpa da sociedade. De modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários, devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Aqui, como ele já fez causa e consequência, já vale como marca de autoria, tá bom? Se você fizer a relação de consequência, tanto faz colocar marca de autoria como não, que o corretor já vai identificar que sua consequência é a marca de autoria. Vamos ver outro exemplo. Pode passar. Ah, gente, aqui é sobre. Ó, gente, sobre a fome no Brasil, viu? Ó, eu separei aqui cada elemento num quadrinho para que vocês entendam melhor. Primeiro elemento, gente, é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a apresentação da tese. Então, aqui com o tema sobre a fome, eu coloquei. Diante desse cenário, vocês vão, tanto no Enem como no concurso, vocês vão ser avaliados com os conectivos. Tem que começar colocando o operador argumentativo. Pode ser, eu coloquei o diante desse cenário, pode ser nesse sentido, sob essa lógica, nessa perspectiva. Vamos deixar logo diante desse cenário para facilitar, vamos deixar logo escolhido, né? Então, diante desse cenário, é válido mencionar que a omissão do governo agrava o impasse. O governo tem culpa no problema da fome? Tem. Então, gente, o tópico frasal, eu só apresentei a tese. Vocês estão só vendo aí que eu só disse que a negligência do governo agrava o impasse. Impasse é um sinônimo de problema que remete ao tema. Pode ser imbróglio, empecilho, que mais? Mácula, revés, obstáculo, problemática. O corretor vai entender que impasse é a fome, tá? Pronto. Então, o primeiro elemento é o tópico frasal. Vocês vão só apresentar a tese colocada na introdução. Pronto. Agora é um repertório. Então, você falou da negligência do governo, tem que escolher um repertório que combine com a negligência do governo. É a parte em que o aluno traz a referência, que você está provando para o corretor que sua tese é importante, que seu repertório é importante. Ó, vamos ver o repertório. Em contrapartida, conforme a teoria de Thomas Hobbes sobre o contrato social, é responsabilidade do Estado garantir o bem-estar e os direitos básicos dos cidadãos, o que claramente não está sendo cumprido nesse contexto. Ó, gente, o Thomas Hobbes é o melhor repertório que eu acho para culpar o governo. Ele diz assim: é dever do Estado proporcionar meios que auxiliem o progresso de toda a coletividade. Será que o governo está, gente, disponibilizando meios que beneficiem a todos de uma forma geral? A gente sabe que não, né? Então, você vai fazer agora a oposição ao argumento. Estão entendendo? Primeiro, a gente só apresentou a tese, lá no tópico frasal. Agora foi o repertório. Agora chegou no terceiro momento, que é a parte um pouquinho mais difícil. Assim, não é que é difícil, é porque se você não entender sobre o tema, fica um pouquinho ruim de falar, porque você tem agora que fechar essa tese, tem que dizer por que é que ela ocorre, a consequência dela. Então, ó, o mapa da fome, né? O retorno, o tema era o retorno do Brasil ao mapa da fome e suas consequências. Pronto, agora é a argumentação. Essa argumentação é a mesma coisa que embasamento, que fundamentação. Quem tiver com a apostila impressa pode anotar. Fundamentação, embasamento, porque senão, se vocês forem ver perfis, aí vocês seguirem no Instagram, no perfis, aí vocês vão dizer, tá diferente. É a mesma coisa, é porque tem professores que dão nomes diferentes. Eu digo do jeito que está no material do corretor, que chama é assim. Aí eu já coloco do mesmo jeito. Ó, contrariamente, então aqui a gente está só trazendo o que já foi dito. Ó. Thomas Robinson disse que o governo tem que beneficiar a todos, só que ele não está fazendo isso. Então, agora, no embasamento, eu vou explicar o repertório.
trazendo a tese. Ó, contrariamente a essa lógica, a fome, um problema que deveria estar superado na sociedade moderna, persiste em larga escala, evidenciando um fracasso governamental em cumprir suas obrigações. Olha, não foi difícil, não. Eu só disse aí que o governo não está cumprindo a obrigação, né? Que é assegurar o benefício a toda a coletividade. E agora, por último, eu vou fazer o fechamento. Esse fechamento é a mesma coisa que marca de autoria, tá? Ou conclusão do parágrafo. É a mesma coisa. Simples, simples. Você vai só dizer que o problema tem que ser resolvido. Ó, no fechamento, o aluno deve retomar a tese e o tema, indicando as possíveis consequências ou encaminhamento para a proposta de intervenção. Continua o mapa e o retorno da fome e suas consequências. Ó, assim, é imperativo que medidas sejam tomadas para solucionar essa questão, a fim de que o Estado possa cumprir sua função fundamental de garantir o direito à alimentação para todos os seus cidadãos. Ó, você poderia dizer isso assim, que mais? Como é que eu posso dizer? É necessária a medida desse quadro caótico, em um país que se consagra desenvolvido, vírgula. É ilógico pensar que a fome ainda seja um problema existente no Brasil. Você pode só reafirmar dizendo que o tema é um problema. Aí encerra, pronto. O corretor encontrou aí os 4 elementos da estrutura: tópico frasal, repertório, embasamento e a marca de autoria. Pode passar. Ó, agora nós vamos ver outro desenvolvimento. Gente, por que aqui está coloridinho aí, ó? Porque tá da estrutura. Ó, vocês gostam de usar marca-texto? Eu estou com um aqui, mas eu tenho vários. Eu vou até pedir para que vocês providenciem 4 cores de marca-texto, porque fica bem mais fácil entender a estrutura. Vocês vão pintar o tópico frasal de uma cor, vão pintar o repertório de outra, o embasamento de outra e a marca de autoria de outra. Então, vai ficar bem simples para vocês identificar o que é cada coisa. Ó, nessa daqui está tudo destacado. Ó. O tema, deixa eu ver. Gente, aqui foi do Enem 2021. Invisibilidade e registro civil. Garantia do acesso à cidadania no Brasil. Então, foi falando sobre as pessoas que estão invisíveis porque não têm o registro civil. E aí, foi tirado aqui esse exemplo de uma redação nota 1000, gente, que eu peguei. Oh, então, a pessoa culpou a escola, a tese 1 dela. Ela quis dizer que a escola não forma sobre esse tema. Se eu disser para vocês, eu tive uma aluna, ela tirou 960 do Enem. Ela gostou tanto desse repertório aqui do Vargas, que ela usava ele em toda a redação. Desse jeito aqui, ela usou. Colocou lá no dia também, desse jeito aqui, sobre o trabalho de cuidado. Então, quem quiser adotar esse repertório, pode usar, sem problema. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, falta 7 minutos. Acho que vai demorar um pouquinho. Então, o que eu aconselho? Tiago, tu suspende a gravação, a gente vai sair, e aí ele vai